o que é XML? Né? Vamos falar agora sobre o que é esse arquivo XML. Então, XML significa Extensible Markup Language, ou seja, uma linguagem de marcação. É uma linguagem de marcação recomendada pela W3C. O que é essa W3C? W3C ou World Wide Web Consortium. Né? Ele é um consórcio de empresas de tecnologia que visa padronizar a criação e interpretação de conteúdos para websites. Ele foi fundado em 1994 por Tim Berners-Lee, ou seja, pelo criador da internet, para extrair o máximo que a rede pode oferecer. Então, esse consórcio, chamado W3C, ele recomenda a utilização de XML. Para quê? Para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos, banco de dados ou até mesmo desenhos vetoriais. Né? Por exemplo, o HTML. HTML ele é uma linguagem de marcação para organizar e formatar um website. Já o XML ele tem o mesmo conceito, porém é para padronizar uma sequência de dados com o objetivo de organizar, separar o conteúdo e integrá-lo com outras linguagens. Tá? O XML ele é utilizado para compartilhar informações entre diferentes computadores e aplicações. O XML possui uma forte portabilidade, ou seja, um exemplo, um banco de dados ele pode gerar um arquivo XML para que outro banco de dados consiga fazer a leitura desses dados. Vamos ver um exemplo de XML. Né? Então, são os dados organizados de forma hierárquica, ou seja, você tem um cabeçalho, né, com a versão do XML, o encode. Esse encode, dependendo do tipo do encode, são determinadas regras para validar as informações. O encode X ele não permite acento, né, que dentro do XML que tenha acento ou caractere especial. Cada encode desse tem a sua especificidade. Né? Então, hierarquicamente, os dados estão organizados aqui. Então, num XML, obrigatoriamente, nós precisamos de um nó. Cada item desse aqui é um nó, que a gente chama, um nó do XML. Então, nós precisamos ter um nó que seja pai de todos os outros. Então, nesse caso aqui, nós temos um XML de informações de filmes. Tá? Então, nós temos um nó filme que é aberto aqui em cima e lá no final, esse mesmo nó, ele é fechado. Tá? Esse fechar o nó filmes, nós temos aqui entre esse menor e maior, nós temos a abertura aqui do nó filmes e lá embaixo, entre o menor e maior, nós temos um barra filmes, ou seja, aqui nós estamos fechando esse nó filmes. E dentro desse nó filmes, nós temos outro nó chamado filme, né? E dentro desse nó filme, nós temos uma característica específica aqui, ó. Nós temos um ID igual a 1. Ou seja, esse cara aqui, ele é um atributo do nó filme, tá? Então, esse nó filme, ele abre aqui e ele fecha aqui. E dentro de filme, nós temos o nó título, que ele abre aqui e fecha aqui o título. E dentro do abrir e fechar desse título, nós temos o título do filme. Por exemplo, o XML Veste Prada. Tá? E aqui dentro do nó resumo, nós temos essa string, que é o resumo do filme. E lá no final nós fechamos a tag resumo. O mesmo serve para gênero. Dentro de elenco, nós temos aqui como se fosse uma tabelinha. Né? Então nós abrimos o nó de elenco, fechamos lá embaixo. E dentro nós temos vários atores. Então, para o primeiro ator, a gente abre o nó ator, coloca o nome dele e fecha o nó ator. Tá? Então, esse nó filme possui todas essas características aqui dentro. Dentro de filmes, nós temos outro filme aqui embaixo. Porém, o ID dele é 2, o atributo ID do filme 2. E dentro
dele nós temos todas as mesmas informações do outro filme, né, organizado aqui hierarquicamente, com os mesmos nós, título, resumo, gênero, tabelinha de elenco, tá? Porém, dentro da abertura e fechamento do nó, nós temos os valores. Por exemplo, esse aqui é o título do filme Titanic, o resumo, tá aqui a string, né, aqui, que faz o resumo do filme, o gênero e o elenco dele, tá? Então, esse é um exemplo de um arquivo XML. Então, é um arquivo que as informações são organizadas de forma hierárquica, tá? O que é um XSD? Quando a gente fala em XML, naturalmente a gente vai ouvir falar de XSD, tá? Então, XSD significa XML Schema, ou esquema do XML. O que é isso? Ele é uma linguagem baseada no formato XML, também recomendada pela W3C, para definição de regras de validação de um XML, ou seja, os esquemas de validação de um XML, tá? Ou seja, vamos mostrar um exemplo aqui. Esse aqui é um esquema de um XML, ou seja, esse XSD ele documenta quais são as regras que um XML de filmes vai ter que seguir para a especificação desse XML de filmes está aqui nesse XSD, tá? Nesse esquema XML. Como, por exemplo, aqui nós temos o cabeçalho e aqui ele já fala que nós temos um elemento chamado filmes, né? Logo de cara nós vamos ter um elemento chamado filmes, ou seja, esse XML aqui, esse XSD ele está documentando esse XML que nós acabamos de ver. Então, olha lá, o primeiro cara chama filmes. Aqui no XSD, o primeiro elemento vai se chamar filmes. E esse cara é do tipo complex type e a sequência de objetos dentro dele, na verdade, só tem um objeto, que vai ser um objeto do tipo filme. E esse max occurs aqui, unbounded, indica que filme dentro de filmes vai poder ocorrer várias vezes, ou seja, esse cara aqui ele é uma tabela de filmes, ou seja, dentro desse nó filmes nós temos vários filme, tá? Um ou vários filme, tá? Então, dentro de filmes nós temos uma tabelinha ali de filme. Esse cara, esse filme, ele está especificado aqui embaixo, ou seja, nós temos o elemento filme que foi referenciado aqui em cima, tá? Então, cada nó filme, ele vai ter os dados que estão detalhados aqui dentro, tá? Por exemplo, dentro de filme nós temos o título, resumo, nós temos uma tabelinha de gênero, né? E nós temos o elenco, tá? Ou seja, o filme ele pode ter um ou vários gêneros e tem um elenco, né? Aí se a gente for olhar aqui, elenco, ele faz referência a esse objeto. Esse elenco está definido aqui embaixo. Aqui, ó. Elenco, ou seja, elenco, ele tem uma tabelinha de atores, tá? E cada ator está definido aqui embaixo, que é do tipo string. Então, esse XSD é como se fosse uma especificação técnica de um XML. Ou seja, através desse XSD, a gente consegue receber um XML, pegar esse XSD e validar se esse XML realmente é um XML válido de filmes, tá? Utilizando o exemplo que a gente acabou de ver, tá? Então, o XSD, ele é a especificação, ele é a definição de regras para você montar, para você validar um XML.